Educar os filhos nem sempre é uma tarefa fácil. E essa tarefa está se tornando cada vez mais difícil, pois na sociedade temos disseminada a corrupção e a falta de valores. Mas mesmo em meio a essa realidade de corrupção e falta de valores, nessa mesma sociedade, milhares de crianças continuam a nascer e crescer todos os dias. E seus pais, que já não sabiam o que fazer diante de uma realidade mais positiva, muitas vezes ficam perdidos e não sabem o que fazer, tornando essa tarefa mais árdua e pesada. Somado ainda à falta de tempo devido às condições de trabalho da atualidade, os pais acabam por vezes transferindo para a escola o papel de educar e muitas vezes disputando como se fosse um cabo de guerra, ao invés de cooperar. E quem acaba perdendo o jogo são as crianças. Mas então, como educar e formar cidadãos de bem no mundo atual? Qual é o papel da escola no processo de aprendizagem e qual é o papel dos pais cooperando nesse ciclo para que as crianças saibam muito mais do que matemática ou português, mas que sejam educadas para a vida? Ao andar pelas livrarias, é possível perceber quanto se tem escrito e vendido sobre este tema. E não somente os pedagogos e educadores é que se interessam em conhecer mais esse assunto. Muitas vezes os pais, já desesperados, pois não sabem mais o que fazer com seus filhos, também estão à busca de livros que os ajudem a entender como educar melhor seus filhos. Mas há um livro que foi escrito há milhares de anos, mas ainda continua sendo muito atual e nos dá os mais preciosos conselhos no que diz respeito à educação das crianças. Um desses importantes e preciosos conselhos está em Provérbios 22:15 e diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Como educar nossos filhos de maneira a se tornar cidadãos de bem, capazes de engrandecer a nossa sociedade? Qual é o papel da escola e qual é o papel dos pais nesse processo? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Nós estamos tão felizes pela sua companhia de toda semana, porque você nos assiste, conversa conosco e já te faço um convite. Acesse as nossas redes sociais, converse com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, assista aos programas anteriores e indique para alguém que você acha que pode ser útil. Nós queremos ouvir você e as suas dicas. Você viu na abertura a gente falando sobre a questão da interação entre os pais e a escola. E aí eu queria te perguntar, você acha que o papel da escola é só ensinar português, matemática, física ou qualquer outra matéria? Ou você acha que o papel de educar para a vida cabe aos pais? Cabe à escola? Você que tem filhos em idade escolar costuma acompanhar a vida escolar do seu filho? Não perca o programa de hoje, porque nós vamos falar sobre tudo isso e quero te apresentar a convidada de hoje. Nós estamos aqui com a professora Eliane Ferreira Silva, que é educadora. Tudo bem, professora Eliane? Tudo bem. A professora Eliane, ela é que coordena uma equipe de coordenadoras e orientadoras que ficam aqui na região do ABC e litoral sul de São Paulo, não é isso mesmo? Isso mesmo. A gente já vai começar então, porque a gente tem bastante assunto. Já vou te perguntar. Você acha que o papel da escola, você como educador, acha que o papel da escola tem mudado ao longo das gerações, ao longo das décadas? Sim, a mudança acompanha a mudança da sociedade. Eu percebo que antes nós tínhamos pais que talvez a mãe ficava em casa, não trabalhava, nós tínhamos uma situação de família diferenciada. Hoje, com a mulher, ela tem várias funções, né? A mulher trabalha, fica menos tempo em casa e a escola também tem que acompanhar isso. Não só as questões familiares, mas a questão também do mercado. O mercado hoje pede pessoas que consigam falar bem, se comunicar, pessoas com diversas habilidades e competências, também pessoas que consigam raciocinar. Então não basta ter a informação. E a escola tem que acompanhar todas essas mudanças. Então, mas esse papel não é dos pais? A quem cabe, eu acho que você pode falar já, essa pergunta que eu lancei para o currículo lá no começo, a quem cabe de fato o papel de ensinar essas coisas, de preparar para a vida mesmo? É uma parceria, é a escola, é os pais, a quem cabe o quê?
A escola não pode pensar na educação só do cérebro. A criança vai para a escola, não leva só o aspecto cognitivo. Ela é um ser humano integral. Então, ela vai levar a afetividade, ela vai levar a parte espiritual, a parte social. Então, é num todo a criança. Lógico que o papel da escola e o papel da família precisa ser diferenciado aí. A escola não pensa simplesmente no conteúdo, ela forma integralmente, mas ela forma em parceria com a família. Cabe à família dar a base primeiro. Por quê? Quem é o melhor professor e a melhor professora? O pai. O pai e a mãe é o primeiro professor da criança. Ali vão trabalhar valores, princípios, uma base familiar. A escola, ela trabalha em conjunto. Ela também irá reforçar valores, irá reforçar princípios, mas não simplesmente é só o conteúdo. Porém, não cabe à escola colocar e, vamos assim dizer, desenvolver esses valores e esses princípios na criança. Você mencionou que os pais têm que fazer uma base, essa questão dos valores, mas aí eu fiquei pensando que pela legislação brasileira e pela crise, pela a maneira como a sociedade vive, é necessário que nesse momento a mãe também trabalhe e a renda dela compõe a renda familiar. É difícil uma família em que a mulher que tem filhos pequenos possa ficar em casa. De maneira que essa mulher tem, pela legislação atual, ela tem 4 meses para ficar com essa criança em período integral. Depois disso, ela precisa voltar a trabalhar e ela tem uma jornada que, sei lá, é de 8 horas diárias, 40, 44 horas semanais. Aí a criança acaba indo para uma creche, para uma escolinha. E aí eu te pergunto, como é que o pai e a mãe vão passar valores, sendo que ele passa a maior parte do tempo com a professora da creche? Então aí esse papel é transferido para o cuidador ou para a professora, ou a pessoa que cuida deles nas escolas, nas creches ou não? Como que é feito isso na sua visão? Em cada faixa etária, fica mais forte a questão de trabalhar em conjunto com a família os valores. Então, por exemplo, na educação infantil, o cuidar é importante. Então, o educador, ele também cuida, porque a criança está ali na creche, enfim, o dia todo. Então, cabe a esta instituição também trabalhar valores. Lógico que é em conjunto com a família, porque a família também tem o seu momento com as crianças. Apesar de estarem trabalhando, apesar de passarem o dia todo, né, longe da criança, envolvido no trabalho, não quer dizer que não passará valores. Irá trabalhar sim valores de diversas maneiras, até pelo tom de voz que fala com a criança. E nós vamos trabalhar aí no eixo qualitativo, não no eixo quantitativo. Porque o que importa não é a quantidade de tempo que se está com a criança, mas a qualidade. Quer dizer que os pais e as mães não precisam se sentir culpados porque ficou um pouquinho tempo. Dá para você passar os valores nesse período antes de trabalhar ou no final do período antes de dormir, né? Até no bom dia. A maneira que dá o bom dia para a criança, vai trocá-la para ir ao colégio, né? Os pequenininhos para a creche. Então, que jeito que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo com carinho, com amor. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que por palavras. E as crianças memorizam isso. Então, o rostinho da mamãe ali trocando, arrumando, como que dá o bom dia, como que é essa alimentação logo de manhã, antes de ir ao colégio. Então, são pequenos momentos, mas esses momentos, eles têm que ser permeados de qualidade. Muita qualidade. E a escola entra aí como parceira. Ela vai entrar como, vamos assim dizer, nós somos um time. Então, nós vamos juntos trabalhar e a primazia é para o bem-estar da criança. Por exemplo, quando for escolher uma escola, a primeira pergunta, essa escola será parceira dos valores que eu quero passar para o meu filho? Você acabou antecipando justamente o que eu ia falar, porque dessa forma, então, quando o pai vai escolher uma creche, ele precisa estar atento, você que está nos assistindo, vai matricular o seu filho numa escolinha, numa creche, você precisa atentar para esses dados, né, para saber dos valores da escola, não é verdade? Sim.
Você falou, é parceira. Como que a gente vai saber se a escola é parceira ou não? Nesse sentido, para fazer a escolha. Olha, é muito importante, quando for escolher o colégio, a creche, enfim, verificar o que essa instituição tem como valores e princípios. E como é a minha família? Primeira coisa é entender, identificar e classificar que tipo de família eu tenho, o que eu quero passar para o meu filho. Quando for escolher, precisa analisar, precisa conversar com os educadores, ver o projeto político-pedagógico do colégio, verificar todas essas questões, porque, conforme eu disse, a escola, ela não é a escola só do cérebro, ela é integral. É uma escola que hoje ela está trabalhando além de conteúdos. Os conteúdos, sim, né? Eu diria, nem vamos falar em conteúdos. Hoje, né? Vamos até falar assim, em habilidades e competências. Temos que desenvolver como escola muitas habilidades e competências no aspecto cognitivo. Mas não podemos esquecer, conforme eu disse, esse ser integral, que está indo para a escola, não só com o cérebro, com a cabeça, né? Ele vai com o corpo todo, e esse corpo sente e ele entende que ele está ali com a família que passou valores, e o que a família passa para ele não pode conflitar com o que a escola está passando. A escola pode ajudar, ou a escola ajuda os pais a ajudar a preparar os filhos também? Porque acho que tem que ensinar todo mundo, tem que ensinar o filho e tem que ensinar o pai também, né? Sim, realmente, porque é uma via de mão dupla. Nós temos também que trabalhar com os pais. Por quê? Quando, eu vou ter um filho, vem aquela alegria, a gente quer preparar o quarto, quer preparar o enxoval, quer preparar tudo da melhor maneira. Mas o que nós esquecemos muitas vezes é preparar como vamos educar essa criança. Talvez ler livros, talvez aprofundar um pouquinho mais sobre a psicologia infantil em cada fase do seu desenvolvimento. Porém, muitas vezes não nos prendemos a esse aspecto. Tudo está perdido? Aí eu estou falando para você que está ouvindo aí, não se desespere. Nem tudo está perdido e nunca é tarde para você conhecer um pouquinho mais da psicologia infantil e um pouquinho mais sobre a fase que a sua criança está. Aí eu concluo, né? Então, como seria? A escola, ela é essa parceira. Nós temos escola de pais, que nós chamamos muitas vezes. Por quê? Nós vamos ter palestras que vai falar como colocar limites na sua criança. A criança fez a birra, se jogou lá no meio do supermercado porque quer que compre mais doce. Como se comportar, então, nessa fase? O que fazer com a lição de casa? A escola, ela traz esse trabalho. Nós estamos o tempo inteiro em parceria com os pais. Então, as instituições escolares, elas educam em todos os aspectos. Educam quando enviam um comunicado aos pais. Aquele comunicado a gente aproveita não só para falar que vai ter o passeio pedagógico, mas ali a gente já inclui um texto que fale alguma coisa de como a criança aprende, que ela aprende também com atividades que são vivenciadas, não só com lousa e giz. Então, tudo é momento para aprender. Existem em doses homeopáticas, que podemos chamar assim, e também existem ações da escola que são mais, vamos dizer, mais assim, pontuais. Uma delas é a escola de pais. Então, nós colocamos temas que são pertinentes para cada faixa etária e sempre estamos convidando os pais. E até mesmo em reuniões, porque a reunião é um momento também. Claro. Então, eu digo sempre que os educadores têm que preparar excelentes reuniões de pais, porque é o momento que você tem a família ali na escola. E trazer a família para a escola, ter essa parceria, eu digo que é a urgência da educação brasileira, uma das. E entender o contexto em que aquele aluno está, porque muitas vezes um mau resultado na escola em matemática ou em português, muitas vezes reflete uma questão familiar que está sendo vivenciada, algum familiar que está doente, ou problemas de relacionamento entre os pais, problemas financeiros, tudo isso se reflete mesmo na vida das crianças, né? Mariana, você tocou num ponto muito importante. Por quê? Às vezes a criança está com dificuldade de aprendizagem
E nós, professores, não sabemos o que está se passando. E às vezes a criança está passando por um luto familiar, às vezes por dificuldades muito sérias em casa. Então, quando a família traz isso para a escola, fica tudo mais claro. A gente começa a entender o porquê que aquela criança está com tanta dificuldade. Então, é assim fundamental essa parceria, levar para a escola. Às vezes o pai fala assim, mas eu vou incomodar? Para que eu vou ligar? Mas será que eles querem ouvir? Nós queremos ouvir. Nós, educadores, estamos assim, querendo muito essa parceria com a família. E você acha que em todas as sociedades esses problemas são os mesmos ou a realidade da educação brasileira é diferente? Que diferenças há em relação a outros países que a gente vê às vezes europeus? Como é que você vê essa diferença e peculiaridades da educação brasileira frente a outras realidades mundiais? Eu percebo assim, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Os índices na educação brasileira, as pesquisas apontam que nós estamos com índices muito baixos de proficiência em matemática, proficiência de interpretação de textos, enfim. Então, nós temos assim um longo caminho a percorrer na questão da qualidade da escola, a qualidade do quanto essa criança está se desenvolvendo nas questões das proficiências cognitivas. Mas pesquisas também apontam que no Brasil precisamos valorizar mais a educação. Isso acontece com pequenas ações da família. Que ações seriam essas? Acontece, por exemplo, quando nós acompanhamos a tarefa de casa, lemos os comunicados, são ações simples. Aí eu volto à pergunta, no Brasil isso precisa melhorar? Sim. Imagino que sim. Sim, porque é natural muitas vezes nós acompanharmos em outros países a educação e nós vemos que a família valoriza. Então não existe aquilo, mãe, eu não quero ir para a escola. Tudo bem, não vai. É só mais uma notinha. Às vezes a criança está com uma dificuldade em matemática quando o conteúdo é mais simples. Mas a família, a escola está sinalizando, precisa ser feito alguma coisa, precisamos verificar por que a criança não está aprendendo, mudamos métodos, estamos tentando ajudar, talvez precise de uma avaliação mais ampla, mais multidisciplinar. Então, essa parceria é importante. E no Brasil, nós temos que crescer, eu diria assim, bastante nesse aspecto. E fala para mim, então, você mencionou sobre os pais acompanharem a vida escolar do filho. Até quando isso é necessário? Até que idade você acha que o pai precisa lá olhar a liçãozinha, ver se tem bilhetinho? Até que idade você acha que isso é necessário? Eu digo que desenvolver a autonomia é um papel muito importante. E isso são em patamares inferiores para patamares superiores de acordo com a idade da criança. Então, quando a criança é menor, essa supervisão dos pais, esse acompanhamento é maior, e quando vai se tornando adolescente, vai crescendo, precisa diminuir. Desenvolver autonomia não é abandonar. Então, alguns pais de adolescentes acham que tem que sentar ali na mesa, fazer a lição junto. Não, também não. Não é acompanhar isso. Acompanhar é conversar sobre as tarefas, verificar como é que a criança ou adolescente está lidando com a questão do tempo, quanto tempo ele está estudando, porque no mínimo 2 horas de estudo é muito importante. E muitas vezes a criança faz a lição ali de qualquer jeito, eu já sou adolescente, tenho o computador, outras coisas mais importantes, as redes sociais, e quer ali fazer em 5 minutos. Então, é aí que entra o acompanhamento dos pais. De vez em quando, como é que está a qualidade da tua lição? Como é que você está fazendo? Então, tudo isso é importante. Eu falo que desenvolver a autonomia não é abandonar. Nossa, então, foi pode abandonar. Esclarecedor. E a gente já está caminhando agora para o final da nossa conversa. Eu queria que você deixasse um recado final para os pais e também lembrasse de dizer como eles podem ajudar. Porque você mencionou muito na parceria como a escola ajuda os pais. Mas como os pais podem ajudar a escola no atingir a total potencialidade para aquela criança e que ela se prepare para a vida?
São pequenas ações. Desde a mais tenra idade, o ideal é sempre ter livros em casa. Então, muitos livros, ler a historinha para a criança. Ah, mas ela não sabe ler, mas ela está entendendo que existe algo que é o livro, e do livro sai tanta coisa interessante. Nossa, eu não vejo a hora de um dia pegar esse livro e ler. Então, é assim que funciona. São pequenas ações. Então, ler muito para a criança. Na fase da alfabetização, incentivar a criança. Ah, vamos escrever hoje um bilhetinho para a tia Juliana. E vai lá e desenha, ela vai fazer o desenho dela. São pequenas ações. Acompanhar a tarefa de casa, ler os comunicados da escola, compreender o projeto político-pedagógico da escola, como que essa escola vê a educação, conhecer a professora do filho é muito importante e, principalmente, quando tiver qualquer problema com a criança, não hesitar em falar, se comunicar. Professora Eliane, foi muito agradável a nossa conversa hoje, ficamos felizes e aprendemos bastante, queremos contar com você mais vezes no programa Vida Mais Viva. Só antes de você se despedir, deixa um recadinho para quem está nos assistindo. Tá, joia? Talvez eu esteja falando para alguém que está ali quase que se descabelando, muito preocupado e perguntando, poxa, eu acho que eu errei com o meu filho. Ou não, talvez esteja pensando, eu estou acertando. Mas não importa, se você está com algum problema, com alguma dificuldade quanto à educação do seu filho, pense o seguinte, que há um Deus que está do seu lado e tente colocar em prática tudo que nós conversamos aqui hoje. Eu tenho certeza que vai dar certo. É isso mesmo. E agora quero também aproveitar esse gancho e falar um pouquinho com você. Que você seja sempre um aluno do bom mestre e que se lembre que o seu filho pode ver, pode prestar atenção no que você fala, mas ele vai ser muito daquilo que você é. Sempre lembre disso. Fique agora com uma mensagem espiritual preparada especialmente para você. Até a próxima! Olá, querido, olá, querida, que bom estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E nós agradecemos a doutora Mari pelas grandes e importantes informações que ela nos passou sobre como educar os nossos filhos e qual o papel dos pais na educação dos nossos filhos. E você sabe que é muito difícil educar os nossos filhos nesta sociedade, uma sociedade que não existe mais uma verdade absoluta. O relativismo tomou conta desta sociedade. Mas como nós vamos educar se não existe mais o certo e se não existe mais o errado? O que ensinar aos nossos filhos? A palavra de Deus nos traz uma mensagem de esperança para uma educação cristã. E nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento em Provérbios capítulo 22, o versículo 6. E veja o que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia nos retrata duas situações aqui. Primeiro, a criança e depois o velho. A Bíblia está falando de um tempo, de criança ao velho. Ensinar uma criança no caminho de Deus, o caminho que deve andar, significa para toda a vida. Não se desviará dele. Isto é de grande importância na educação dos pais aos seus filhos. É de extrema importância que os pais tenham esta convicção na vida. Educar um filho é educar nos caminhos de Deus. Educar um filho é educar dentro da ética cristã. Para tanto, um pai ele tem esta responsabilidade, porque os filhos são herança do Senhor, tal qual está descrito em Salmos 127. Se são herança de Deus, nós temos a grande responsabilidade de educá-los nos caminhos de Deus. E eu tenho uma pergunta a você neste momento. Tem você educado o seu filho nos caminhos do Senhor? Tem você ensinado aos seus filhos o verdadeiro caminho de Deus? Tem guiado, através do poder do Santo Espírito, a vida dos seus filhos? Ou você esqueceu de Deus na sua família? Se Deus não estiver presente na sua família, a educação se torna manca. Por isso, é de grande importância a presença do Senhor na vida da família, para a educação
dos filhos. Mas a Bíblia também está dizendo outras coisas importantes aqui. Está falando sobre o educador, ou seja, este educador ele tem que ter senso moral, ele precisa dar o exemplo. Nós só temos condições de educar os nossos filhos se nós damos o exemplo. Não existe aquela frase, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Na Bíblia isso é inadmissível. Nas Santas Escrituras isso não pode acontecer. Você precisa dar moral para que seja um verdadeiro educador. Para tanto, o exemplo é fundamental na sua vida. E eu pergunto a você, mais uma vez, tem sido você um exemplo para os seus filhos? Como é que seu filho te vê? Como a sua filha lhe vê? Será que tem observado você como um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe? Por isso, é de extrema importância que na educação dos filhos você não somente reflita a respeito deles, mas faça uma reflexão a respeito de você, a respeito da sua vida. O que você precisa mudar, o que você precisa melhorar para educar o seu filho nos caminhos de Deus. Não adianta você tentar ensinar aos seus filhos sobre educação, sobre uma educação cristã, se você não vive Jesus Cristo na sua vida. Não adianta você ensinar os seus filhos nos caminhos verdadeiros para a fé, e não somente para a fé, mas para que seja um baluarte na sociedade, se você não tem sido isso na sua vida. Para tanto, esta responsabilidade é de grande importância para o seu ser. Por isso, querido, pense nisso, observe isso na sua vida. Eu desejo que Deus abençoe você na educação dos seus filhos e que Deus ilumine e dê a sabedoria para que os seus filhos cresçam diante do Senhor em alegria. Meu querido, nos encontramos na próxima semana no programa Vida Mais Viva. Um grande abraço e até a próxima.